Ó, se essa barrinha sumir daqui, me avisa, hein? Se isso aqui sumir ou parar, é porque parou, tá? Então, beleza. Olha só. Também não estamos acostumados, mas como desenvolvimento profissional, a gente tem que se acostumar a testar o nosso código-fonte, tá? E testar o código-fonte, tipicamente, hoje em dia, o desenvolvedor ele já está tendo atribuições de fazer os testes unitários. Vocês sabem o que é testes unitários? Sim, não, mais ou menos. Vocês fizeram lá algum tipo de teste automatizado com o Gustavo? JUnit, essas coisas? Não? Não? Então a gente vai começar agora. Olha só, como é que você testa a sua aplicação tipicamente? Roda e dá uma olhada lá para ver se saiu o que você esperava que ia sair. Então, por exemplo, essa aplicação aqui típica, né? Você tem aqui um Hello World, né? Um Hello Maven. Você quer testar isso aqui, você vem em roda. Apareceu aqui Hello Maven, tá tudo bem, você tá funcionando, tá? Agora isso aqui é uma aplicação muito rudimentar, né? A gente fez uma aplicação que só tem um método, o método é o main, né? Tipicamente nossas aplicações não são assim, tá? Então o que você vai ter numa aplicação, né? Você pode ter, por exemplo, vou criar um método aqui, ó. Hello. Tá? O que esse método vai fazer? Vai retornar essa string aqui, ó. Hello Maven. Deixa eu criar um método com return. Vou colocar aqui hello. E aí eu vou dar um print aqui, né? Como é que a gente testaria esse método do jeito rudimentar, né? Eu venho aqui, chamo o método, né? Instancio a classe, chamo o método e vejo se ele imprime o que ele deveria imprimir. Beleza? Ou que ele retorna o que ele deveria retornar. Vou pegar aqui, ó. Beleza? New, né? Faltou um new aqui. Tá? E aí mando rodar. E aí apareceu o Hello Maven aqui, eu tô feliz e contente, né? Tá funcionando. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que isso aqui é suficiente para a gente poder criar uma aplicação? Se a aplicação for um pouquinho maior que isso, né? Tá? Será que a gente vai conseguir, para cada funcionalidade, a gente testar no olho, né? Uma por uma, olhar se está funcionando. Ah, esse método está funcionando, esse método está funcionando, esse aqui também está. Vocês fazem isso? Você dá aquela rodada geral, se o resultado foi mais ou menos o que você esperava, tá certo, né? Tá. Mas essa rodada geral no olho, vocês são humanos, né? Então vocês podem errar, não podem? Pode, né? Então olha só, tipicamente a gente vai querer fazer alguma metodologia que tente tornar o nosso processo de desenvolvimento mais confiável, né? E que esses testes eles garantam de alguma forma que as nossas funções, ou os nossos métodos, ou as nossas classes, elas estejam minimamente funcionando, tá? Ou que estejam bem testadas, tá? Como é que a gente faz isso e de uma maneira que a gente consiga, por exemplo, digamos que você construiu uma aplicação e a aplicação tem 100 classes, tá? Aí você foi lá, testou aquilo lá, estava funcionando. E aí você precisa fazer uma alteração numa classe dessa. Aí você vai lá, faz a alteração. Você vai retestar as 100 classes tudo de novo? Todas elas? Não, né? Mas se você mexeu num lugar, você pode ter quebrado outros lugares, não pode? Uma coisa depende da outra. Por exemplo, se eu mudar esse Hello Maven aqui dentro, às vezes o resultado esperado dessa main não vai ser o que a gente está esperando, né? O resultado que vai executar aqui não vai ser o que a gente está esperando. Então uma coisa afeta a outra dentro do software, gente. E aí o que acontece? Como é que você vai garantir
que você fez uma alteração e as coisas que estavam funcionando continuam funcionando. Tá. Vocês estão percebendo onde eu estou querendo chegar? Se você tiver que retestar tudo sempre na mão, vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Então o que a gente faz? A gente constrói alguns testes, que é o que a gente chama de testes unitários, que são testes que testam de forma isolada cada elemento do código-fonte. Tá? E esses caras a gente automatiza. Então eles executam e em vez de eu ter que olhar ali no console se ele printou a coisa que eu queria, ele vai me dizer se está certo ou não. Isso a gente vai programar. Tá? E aí eu posso, toda vez que eu modificar alguma coisa no software, rodar esses testes novamente para ver se as coisas que tinham que estar funcionando continuam funcionando. Tá? Isso é o conceito que a gente chama de teste de regressão. Teste de regressão é, eu faço testes para ver se o software não regrediu, ou seja, se alguma coisa que não funcionava, alguma coisa que funcionava, não parou de funcionar. Tá? E tipicamente a gente faz teste de regressão usando testes unitários automatizados. Aqui é o que eu vou mostrar como é que a gente faz aqui para vocês. Beleza? Então é só para motivar por que a gente faz isso aqui. Tá? Como é que a gente faz? Imagina que eu tenho esse método aqui, ó. Beleza? Eu quero verificar se esse método faz o que ele deveria fazer. Tá? Então eu tenho um método que espera, vou botar aqui, hello Maven MSG, que retorna a mensagem hello Maven. Tá? Isso aqui eu acho que é o método mais simples que eu posso fazer. Tá? Não recebe nenhum parâmetro, retorna uma string. Tá? Aí a gente vai usar um ferramental de teste, tá? Que se chama JUnit. JUnit são ferramentas que a gente tem, é uma biblioteca de ferramentas que a gente tem para construir testes automatizados. Não é a única biblioteca que a gente tem, tá? É a mais conhecida. Tá? Existem outras que são também bem conhecidas, que é o TestNG também. Mas a gente vai dar uma olhada no JUnit, que funciona bem e que já tem integração com as IDEs. Então, olha só. No NetBeans, tem aqui, ó, se você clicar com o botão direito em cima de uma classe, ele vai te dar uma opção aqui, ó, testar arquivo. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Tá, ele não consegue testar porque não tem teste. Eu achei que ele ia criar. Vamos ver se ele tem uma... Ah, tá aqui embaixo, ó. Ferramentas, criar, atualizar testes. Tá, você clica na classe, bota lá ferramentas, criar, atualizar testes. Ele vai te dar uma opção aqui, ó. O nome da classe de teste, que é tipicamente o nome da classe que você tem, com o sufixo teste depois. Tá? Aonde você vai colocar isso? Aqui o NetBeans já identifica que você tem pacotes de teste. A gente vai ver lá na estrutura de diretórios aonde ficam esses pacotes, tá? E qual framework você vai usar? Aí ele te deu 3 aqui, ó. JUnit, Selenium e TestNG. O JUnit foi... Sumiu? Ah, não acredito. Não é possível. Não, tá gravando. Não sei porque que ele sumiu, tá, gente? Mas que tá aqui, ó, tá contando o tempo e o negócio tá gravando. Pronto. Que bom. Tá? Daqui a pouco a gente confere de novo, só para ter certeza. Tá? Então ele vai te dar algumas opções aqui de framework. Tem aqui, ó, JUnit, Selenium, TestNG, tá? Esses caras aqui, o JUnit é para teste unitário, o TestNG também. O Selenium é para fazer teste web. A gente vai ver um pouquinho mais para frente esse cara, tá? Então vamos começar aqui com o JUnit. Eu vou deixar tudo isso aqui marcado, tá? Que é o que? Tudo que ele pode criar para a gente, tá? Para a gente poder entender o que é cada coisa, tá? Ok, vai. Ah, agora apareceu, é porque o pop-up ali, eu não sei porquê, um pop-up sumiu. Ó, ele vai criar uma classe aqui, esse JUnit aqui, se eu não me engano, ele está usando o JUnit 4. Deixa eu dar uma olhada. É, o JUnit 4. Tá?
Isso aqui é uma classe normal em Java, tá? Só que ele usa algumas anotações para a gente identificar algumas coisas sobre os testes, tá? Então, o que acontece? O mais importante para a gente seria esse cara aqui, ó, que é o método que eu quero testar efetivamente. Cada caso de teste no JUnit, a gente identifica com um annotation que é @test em cima dele, tá? Em cima do método, tá? Então você marca o método com @test para ele saber que aquilo ali é um caso de teste. Caso de teste, gente, é um caso específico que você vai testar a sua aplicação. Então, para aquele caso, você sabe qual é o resultado que você espera, e aí você vai verificar se o resultado da aplicação é o resultado que você espera, tá? Isso é um caso de teste, tá? Então, o que ele vai fazer? Como a gente mandou gerar, ele criou aqui algumas coisas pré-prontas para facilitar a nossa construção do teste. O que é isso aqui? Esse system out, eu não sei porque ele botou, só para a gente ter uma depuração, alguma coisa assim, tá? De tipo, qual caso de teste que está sendo executado. Instancia a classe. XPResult é resultado esperado, tá? Repara, ele colocou aqui vazio, tá? Como é que ele sabe que o resultado esperado é string? Tá? Porque o retorno do método é string, tá? Então aqui você vem e preenche qual é o resultado esperado da execução daquele método. Então vou colocar aqui, a gente espera, é claro que agora vai dar certo, né? Vou copiar daqui, hello Maven. A gente espera hello Maven. O que ele vai fazer? Vai chamar o método, vai pegar o resultado e vai usar uma função que é chamada de assert. Assert é o seguinte, são funções prontas para a gente fazer teste, que servem para a gente verificar se o resultado esperado foi o resultado que foi obtido, tá? É claro que existem vários tipos de assert, de asserções, tá? O mais simples de todos é esse que a gente colocou aqui, assert equals, ou seja, se o resultado esperado foi igual ao resultado obtido, ok. Se não, o comportamento desse método, caso isso não seja verdade, ele lança uma exceção e interrompe a execução, tá? E aí você vai ver no relatório de teste um print dizendo, olha só, nesse assert o resultado esperado era isso e o resultado obtido foi isso aqui, tá? Que era justamente o que você ia fazer visualmente para fazer o teste, né? Você não ia dar uma olhada lá no console se bateu o resultado? Não, agora a gente está fazendo isso aqui de forma programática, tá? E aqui ele deixou um to-do, ó. Ele dá um fail para você revisar esse teste aqui antes de você executar. Então esse fail aqui, depois que você construiu o seu caso de teste ou programou seu caso de teste da maneira apropriada, você vem aqui e tira isso fora, tá? Porque aqui, ó, se vocês lerem o comentário, tudo review the generated test code and remove the default call to fail, ou seja, esse cara aqui, tá? Você remover esse cara depois que você tiver construído o caso de teste aqui direitinho. Ele construiu um caso de teste para o main aqui para mim, só que eu não quero o caso de teste para o main, tá? O main estava lá só para eu testar a aplicação lá. Tipicamente, ó, eu não preciso ter esse cara e eu não preciso ter o main aqui, porque agora eu não vou precisar do main para testar. Eu vou usar o meu caso de teste para rodar o teste disso aqui, tá? Aí agora que eu tenho o teste para essa classe, tá? Ainda tem outras coisas para explicar aqui em cima, mas eu já explico já. Agora que eu tenho um teste para essa classe, eu posso rodar os testes, tá? Então, ou em cima do projeto para rodar todos os testes, ou em cima da classe para rodar só a classe, você vem aqui e bota testar. Ele vai compilar, vai rodar os testes. Aí aqui, ó, o próprio NetBeans está sugerindo eu abrir os resultados dos testes numa nova janela,
se você quiser ver os testes aqui, ó, conforme o Maven executa os seus testes, ele coloca aqui, ó, testes, tá? Claro que aqui está muito pequeno para a gente ver. Ele tem aqui, ó, rodou 1, falhou 0, 0 erros, 0 testes pulados, né? Total do tempo alguns menos de um segundo, tá? E o resultado foi que o teste rodou, nenhum falhou, nenhum errou, tá? Então passou, tá? Deixa eu mostrar para vocês a janelinha do Eclipse não, do NetBeans para os testes. Aqui, ó. Ó, ele tem uma janelinha para execução dos testes também, que ele mostra uma barrinha aqui verde, e aí onde ele diz o percentual dos testes que passaram. No caso, 100% dos testes passaram, tá? A gente só tinha um teste, o teste passou, então tá tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse teste falhar, tá? Pra gente ver o que acontece também. Então, ou muda o resultado esperado, ou muda o resultado que a aplicação vai dar, tá? Vou mudar aqui, ó, botar 3 exclamações no final. Pronto. E aí vou rodar os testes. Testar. Ah, beleza. Agora mostrou aqui, ó. Barrinha vermelha, 0% dos testes passaram. E aqui tem falhou. Ele vai ter uma abinha aqui para eu abrir qual teste que falhou. E aí ele te mostra a mensagem. Tá aqui, ó. Expected, hello Maven. But was, hello Maven. 3 exclamaçõezinhas. Então você está vendo que o resultado que era esperado não foi o resultado obtido. E aí o teste falhou. Tá? Ele coloca aqui o stack trace também, mas a princípio pra gente esse stack trace não vai servir muito, tá? Beleza, isso é o basicão assim pra gente fazer um teste unitário. Tem muitas outras coisas em relação ao teste unitário. A gente vai explorar durante o curso essas coisas, tá? Então conforme eu for mostrando algumas coisas para vocês, eu vou fazendo os testes também, tá? Período passado eu não estava fazendo isso, tá? Então eu quero que vocês comecem a programar conforme vocês vão programar no mercado, tá? E isso aí hoje em dia a responsabilidade muito comum do programador é construir o teste unitário, tá? Então saber fazer o teste unitário é importante, tá? Oi. Quando eu fizer 3 métodos ali e eu criar esse teste, vai criar 3 testes. Aí vai mostrar. Isso. Olha só, deixa eu dar uma geral aqui para vocês. Olha só, nesse caso aqui, um caso de teste é suficiente para ele saber se o negócio funciona ou não, beleza? Por quê? Estou printando a mensagem, aquela mensagem é fixa, ou é aquela mensagem ou não é, tá? Agora, tipicamente a gente precisa de mais casos de teste. Tá? Mesmo para um método, não é porque a gente tem um método que a gente vai ter um caso de teste. Tá? Para um método, eu posso ter vários casos de teste, tá? Necessários para que esse método seja bem testado. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar um if aqui. Tá? Vou botar um parâmetro e um if. E a gente já vai começar a crescer a quantidade de casos de teste que a gente vai precisar para testar só aquele método. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Boolean o que eu posso passar aqui? Vou botar aqui um parâmetro Maven e aí vou fazer o seguinte: se ele falar, se for passado Maven, ele vai falar hello Maven. Se não for passado Maven, vai falar só hello. Tá? Simples. Tá? Vou colocar aqui if Maven
hello Maven, else hello. Beleza? Olha só, para eu testar esse código fonte aqui, eu preciso de no mínimo 2 casos de teste. Concorda comigo? Eu tenho que passar no if, eu tenho que passar no if e eu tenho que passar no else. Tá? Por quê? Como é que eu vou saber se ele está respondendo certo quando eu passo true aqui e está respondendo certo também quando eu passo false? Eu tenho que testar os dois, né? Não tem jeito. Tá? Então isso aí, quando a gente vê um código fonte que a gente precisa testar, teoricamente, né? Na prática também, a gente precisa testar todas as instruções do nosso código fonte. Concorda comigo? Se eu tiver linha de código escrita que nunca foi executada, eu tenho chance de quando ela for executada, ela dar erro. Concorda? Sim. Então eu preciso testar todas as instruções que eu tenho aqui. Tá? A gente tem como ver se os nossos testes estão cobrindo todas essas instruções. Tá? Eu vou mostrar para vocês também como é que a gente faz medição de cobertura do código. Tá? E esse caso aqui é um caso legal para a gente ver. Tá? Para a gente ver isso. Primeiro, vou fazer um teste. Tá? Vou fazer um teste básico. E vou fazer 2 casos de teste para a gente ver. E depois vou medir a cobertura para ver se a gente cobriu tudo. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é simples de ver também, né? Então olha só, meu teste já está dando erro porque agora eu tenho um parâmetro booleano. Tá? Quando a gente vai construir casos de teste, a gente tipicamente dá o nome do caso de teste, a gente tenta dar o nome mais claro possível para a gente saber o que aquele caso de teste está testando. Tá? Então esses nomes de método aqui, ó, que são os nomes dos casos de teste, a gente tende a fazer eles o mais expressivo possível. Tá? Ou seja, não se incomodem se esses nomes começarem a ficar grandes. Tá? Mas a gente precisa saber que teste é esse que a gente está fazendo. Tá? Então vou colocar aqui, ó, teste hello Maven. Tá? E eu vou ter um outro cara aqui que é só o teste hello. Não esquece de fazer o Javadoc, ó. Se você quiser colocar o Javadoc aqui, ó, explicar false. Teste hello Maven com parâmetro false. Beleza? E aqui embaixo é o mesmo teste com parâmetro true. Parâmetro igual a false, né? Beleza? E aí você passa aqui, ó. Isso aqui você pode copiar a mesma coisa, né? True. Então, quando era false, era só hello, né? 3 exclamações. E aqui era hello, Maven e 3 exclamações. Tá. Quando eu mandar rodar os testes dessa classe aqui, ele vai rodar todos os casos de teste que estão aqui, tá? Então ele vai rodar esse teste aqui, ele vai rodar esse teste aqui também. Tá? Ó, vou rodar, hein? Testar o arquivo. Ele vai rodar lá no Maven. Eu posso abrir aqui na janelinha. Ambos os testes foram aprovados. Foram 2 testes, né? Cadê o console? Saída do console.
Tá aqui o relatório, 2 testes rodaram, 2 testes passaram, foi tudo bem. Tá? Mas e aí? Como é que você sabe que aqui é muito fácil da gente ver que a gente testou todo o código? Tá? Aqui é muito fácil. Por quê? Só tem 2 caminhos. Ou ele passa pelo if ou passa pelo else. Concordo que nosso código-fonte é muito mais complexo que isso? Qualquer código-fonte meia boca que você fizer vai ter mais do que 2 caminhos. Tá? Então o que acontece? A gente precisa ter alguma forma de visualizar se a gente conseguiu testar tudo que a gente precisava, né? Ou se a gente testou minimamente aquele código que a gente fez. Tá? Aí a gente faz medição de cobertura. Tá? Olha só, a IDE não vem com não vem com isso já pronto para você. Tipicamente a IDE ela vai precisar de plugin para fazer essa medição e mostrar para vocês a medição de cobertura. Tá? Eu não sei, a gente vai tentar, eu vou mostrar aqui como é que instala, e aí vocês tentem aí fazer a instalação do plugin. Eu não sei se quando fizeram a instalação do NetBeans aqui, se fizeram com permissão para instalar os plugins ou não. Tá? Porque pode ser que deram permissão? Ah, então beleza. Então vai funcionar. Ó, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um link, deixa eu pegar um link aqui. Recursos, tá aqui. Ó, eu vou passar esses 2 links para vocês, vou colocar lá no site, que é um plugin. Esse cara aqui, vocês podem procurar no Google que vocês vão achar esse cara tranquilo. É o JCocoa, tá? Do SLEMA. Tá? Isso aqui é uma biblioteca de medição de cobertura de código, de teste de código. Tá? Então esse cara aqui, tá? Ele funciona direitinho, tem plugin para o Eclipse e para o NetBeans também, e a gente pode usar para medir a cobertura do nosso código-fonte. Tá? Para usar no NetBeans, a gente vai precisar do plugin e de fazer uma configuração no nosso arquivo do Maven. Diga. Oi? Vamos ver. Não, mas ele fica no NetBeans aqui. Ele está gravando. Tá? O problema é que eu acho que aqui ele vai gravar só a IDE. O que eu mostrar lá no browser ele não vai mostrar. Tá? Vamos fazer aqui na IDE. Ó. Você vem aqui em plugins, ferramenta, plugins. Oi? O meu já está instalado, tá? Então ele não vai me dar opção, mas você viria aqui, ó, em plugins disponíveis, aí vai colocar aqui JCocoa. O meu já está instalado. Cadê? Tá? Você colocar aqui, ó, dá uma olhada aqui nos plugins disponíveis e aí pede para ele instalar. Esse cara aqui, ó, JCocoa Coverage, instala esse cara. Cara, o nome é meio esquisito, JCocoa. Não entenda como outra coisa, por favor. Beleza? Manda instalar esse cara aqui. Esses links eu vou colocar lá no site, tá, gente? Oi. Tem sim. TQ1, JCocoa, é isso aí. É esse cara mesmo. Aí o que acontece? No seu POM XML você vai ter que adicionar um código aqui, tá? Para ele poder rodar.
Então, eu tenho o link também. É claro que no vídeo aqui não vai mostrar, mas quando eu colar lá para vocês vão ver. Tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, que é a questão dos plugins. Ele precisa de um plugin para poder rodar. Tá? Então, eu vou copiar aqui. Ele precisa da dependência. Esse cara aqui tá errado, que eu já sei. Era só isso. Eu acho que tinha que pegar o cara que estava pronto aqui. É aqui, ó, Confire. Esse cara aqui. Deixa eu colar isso aqui, ó. Mandar ele formatar aqui o código. Ele precisa de um plugin, senão ele não funciona. Tá? Então tem um código fonte aqui. Isso aqui é copiar e colar, tá, gente? Que é a configuração do plugin dentro do .xml, para ele funcionar com o Maven. Tá? Aí você copia e cola no seu projeto. Eu vou deixar o link lá para vocês no site. E aí deixa eu ver se ele já vai medir a cobertura. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ainda está faltando alguma coisa aqui. Ah, apareceu aqui, ó. Ó, se tudo der certo, tem que aparecer um menuzinho para vocês aqui, ó. Que é cobertura de código, coletar e exibir a cobertura de código, mostrar resultados dos relatórios. Mostrar resultados dos relatórios. Deixa eu limpar aqui e executar todos os testes. Executar os testes. Isso aqui estava com um erro mesmo. A versão que ele coloca aqui não existe no repositório do Maven. É isso aí mesmo. Tem que ir lá pegar a versão mais atual. Deixa eu pegar aqui. É bom que tem um vídeo, vocês vão ver depois. Oi? Não, esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Espera aí. A versão que ele tem aqui é 8.0. Vamos lá. Zero. Beleza, vamos tentar de novo.
Ó, funcionou. Rodou, mediu a cobertura, disse que foi 100%. Vamos dar uma olhada aqui no código fonte, ó. Olha só como é que ele fica. Isso aqui ele usa a IDE para meio que te mostrar de uma forma visual como é que seus testes executaram, por onde eles executaram. Então, onde está verde, ele diz que ele passou por aquele código, tá? E executou aquele código durante seus testes. Aí eu vou fazer uma modificação aqui, só para a gente não conseguir rodar todas as linhas de código, tá? Então vou fazer vou transformar esse boolean aqui para mais de uma condição, tá? Porque boolean a gente só vai ter duas, tá? Então eu vou transformar isso aqui, por exemplo, num string, tá? E aí posso fazer testes do tipo claro que se eu só tenho true ou false, isso aqui é uma situação ridícula, né, gente? Mas eu podia ter alguma coisa assim. Você tem que passar true, false, ou se você não passar nada, tem que printar, tem que retornar erro, por exemplo. Aí aqui a gente muda. Tá? O que vai acontecer? Agora só tenho 2 testes, quando na verdade eu preciso de 3, né? E aí essa versão desse else aqui, ó, não vai ser executada. Tá? Então o que a gente faz? Manda rodar os testes. Testar. Tá? Manda ele atualizar a questão da cobertura do código. Aqui, ó. Mostrar relatório. Ah, eu podia ter mandado por aqui, né? Executar os testes. Ah, agora ele está dizendo, ó, 83% do código foi testado. Se você for lá olhar, cadê? Tem uma linhazinha vermelha aqui, ó. Por quê? Essas linhas foram testadas, mas essa aqui não foi. Aí você sabe de alguma forma que você precisa fazer mais testes, tá? Porque a condição mínima para a gente em relação aos testes é que a gente conseguisse ali alguma coisa do tipo 100% de cobertura do código. Você não deveria ter código não testado na sua aplicação, tá? É claro que a gente vai ver mais para frente e nem chegar em 100% aqui é suficiente, tá? Às vezes você chega aqui em 100% e você não tem teste suficiente, porque isso aí é um teste de uma forma isolada, é só esse método sozinho. Às vezes, se você ligar esse método com o outro, as coisas param de funcionar, tá? Mas isso aqui é o básico para a gente conseguir fazer teste unitário, tá? Então eu tenho a classe que eu quero testar, eu vou para cada método construir casos de teste para aquele método específico e vou ver se os meus testes são suficientes para eu ter testado todas as linhas de código, tá? Se não for suficiente, eu vou incluir testes até isso ser suficiente, tá? E vou medindo a cobertura para ver se eu cheguei nisso, tá? Vocês já ouviram falar de Test Driven Development, TDD? Já ouviram falar? Test Driven Development é uma metodologia de desenvolvimento e de teste, né, de software, que você primeiro programa os testes e depois você programa efetivamente o que você tem que fazer. Já ouviram falar? Não? Vocês vão ouvir falar mais para frente, tá? Qual é a ideia? Você pode inverter a ordem das coisas. Você pode primeiro construir o teste e depois construir a sua aplicação, desenvolver sua aplicação para passar no teste. Bem ou mal, pensa comigo. Se você sabe o que a sua aplicação vai fazer, você nem precisa do código-fonte para construir um teste para ela. Concorda? Eu quero construir um método que, sei lá,
Vamos pensar aqui. E soma dois números. Eu sei o que é somar dois números. Eu já não posso construir um teste para saber se soma dois números funciona? Então, o Test Driven Development é uma metodologia que você primeiro desenvolve o teste e depois você desenvolve a aplicação. O pessoal estuda e diz que isso funciona. E qual é a ideia? Que se você já tem os testes prontos, quando você vai desenvolver a sua aplicação, você desenvolve pensando em passar naqueles testes. Qual o problema disso? Se você projetar os testes errados, você desenvolve a aplicação errada. Tá? Mas isso só estou contextualizando vocês, tá? Porque esse nome você vai esbarrar em algum lugar, conforme você for evoluindo na sua carreira profissional ou na área de desenvolvimento, você vai esbarrar com isso em algum lugar, é bom já saber o que é. Tá? Oi. Vou. Deixa eu dar um stop.